Sim. Mas para quem não viu, como semana passada, eu não pude tudo. Mas por causa desse futebol, nem fosse do Brasil. Bora lá? Boa noite, seja bem-vindo, tudo pessoas aqui online. Eu quero agradecer vocês. Sejam bem-vindos por essa aula aqui no Quadrangular Sede, aqui em São José, em Livro de Daniel. Eu sei, muito povo não aqui hoje, porque eu tenho poucos meus amigos, vocês em viagens, vocês em outros locais, pastor Kellen, pastor Thiago, eu sei vocês em Itajaí, mas é muito bom por ver vocês aqui conosco e por vocês online. Seja bem-vindo. Hoje é Daniel capítulo 3. Eu quero falar uma mais coisa para vocês só lembrar isso. Em Daniel tem duas partes. De primeiros 6 capítulos em livro de Daniel, isso é das histórias de Daniel, da vida de Daniel. E isso hoje é uma grande história. Isso é do fogo. Daniel 3, isso é quando Nabucodonosor pegar de 3 homens e fazer eles por fogo. Mas, de primeiros 6 capítulos, eu não leio todos os versículos. Eu quero falar das histórias, falar pouco revelações por você. Mas em Daniel 7, 8, 9, 10, 11 e 12, do final 6 capítulos, eu leio bastante. Fazer 2 semanas por capítulo, para você entender muito, porque da final parte de Daniel, isso é de profecias, isso é de visões de Daniel. Mas hoje, uma mais história na vida de Daniel, eu quero fazer pouco resumo. Nas semanas passadas, na primeira semana, eu fazer uma introdução para você entender a vida de Daniel. Do primeiro capítulo, isso é quando Daniel começou jejum, ele fazia isso por 3 anos. Porque ele quer, juntos com Deus, ele não participar nos pecados da Babilônia. E em Daniel 2, isso é quando do jejum final por 3 anos, Daniel tem 10 vezes mais de todas outras pessoas em sabedoria, em conhecimento, ele pode entender tudo visões, tudo sonhos, ele recebe uma bênção ou você pode fechar. Uma dono de Deus, Deus faz isso por ele. Mas em Daniel 2, isso é muito importante vocês lembram. Em Daniel 2, isso é quando Nabucodonosor tem um sonho. Ele vê uma estátua, uma imagem da cabeça, do olho, isso é Babilônia. E then você tem Pérsia, Grécia, Roma, e then the país. Na semana passada, uma pessoa fazer uma pergunta, mas durante a aula eu não lembro responder. Eu falar depois, mas eu não lembro. Então eu quero responder agora. Em Daniel 2, quando você entrar no país, tem parte barro e parte ferro. Tem 2 coisas, tem a mistura no país. E ela fala uma pergunta, por quê? Porque você tem 2 coisas. Porque vocês lembram do país, da final parte da imagem, isso de 10 nações com o anticristo no fim dos tempos. Mas por que você tem 2 coisas? Porque in the kingdom do anticristo, no fim dos tempos, tem divisão. Eles não juntos para sempre na final parte. Eu não explicar isso hoje porque na final parte de Daniel e eu fazer uma aula no livro do Apocalipse, eu falo isso bastante mais. Mas em 10 nações com o anticristo, antes do anticristo começou ele o líder com todo o mundo, 3 nações, 3 of the reis, em 10 nações morrer. O anticristo mata 3 reis em 10 nações. E depois começou 3 novos reis. E depois de 10 nações fazer uma aliança com o anticristo. So, isso é uma grande história. Eu não posso falar tudo hoje. Eu não quero falar tudo também porque eu vou explicar mais em Daniel.
Mas isso porque uma, dois. E na final parte na page, isso porque você tem dois diferentes coisas. Não de só ouro, prata, bronze, mas você tem ferro e barro. Você tem duas coisas, uma mistura, porque no reino do anticristo tem divisão. Eles não concordam com a outra pessoa. Ok? Mas eu que falo isso também para você lembrar, porque em Daniel 3, em versículo 1, Nabucodonosor, ele criou uma imagem com ouro. Não, isso é muito rir para mim, porque em Daniel 3, Nabucodonosor, ele começou a criar uma imagem, uma estátua. Mas você lembra em Daniel 2, ele tem um sonho. Ele vê uma grande imagem. E Deus fala com ele, tu és Nabucodonosor, você da cabeça do ouro. E da reino da Babilônia, você da cabeça, você do ouro, você da grande nação. Não só no mundo, mas em todo o tempo, da cronológica, de todo o tempo no mundo. 2.600 anos antes de Jesus voltar, em todo o tempo, Nabucodonosor, ele tem da grande nação, ele da ouro, ele da grande coisa. Mas, durante esse sono, Nabucodonosor, ele vê uma pedra, e Deus lança essa pedra, e a pedra bate de pés e a estátua destrui. So, Nabucodonosor vê um sonho com uma imagem, com uma estátua, mas ele vê a estátua destruída. Ele vê Deus destruir essa estátua. Ele vê Deus destruir essas nações. Na Nabucodonosor, ele não entendeu isso, Pérsia, Grécia, Roma, ele não entendeu isso, mas ele entendeu da primeira parte, da cabeça, essa Babilônia. Ele conhece isso. E ele vê essa grande estátua, mas Deus destruiu essa estátua. Mas, porque do orgulho no coração de Nabucodonosor, ele criou uma imagem em capítulo 3. So, eu que começou aqui, abra sua Bíblia para Daniel capítulo 3. Isso começou, Nabucodonosor, ele criou uma imagem. Quanto do espaço, quanto de dimensões de essa imagem? Isso em altura, so, from the chão, altura, 27 a 36 metros. Isso é muito grande. Mais ou menos 30 metros em altura. Isso é uma grande estátua. Essa estátua tem quase 3 metros de largura. So você tem 2,7 exatamente. Mas mais ou menos 3 metros lado e lado. So largura, 3 metros de largura. E then mais ou menos 30 metros em altura. E essa estátua, tudo ouro, gold, ouro. Essa imagem, essa estátua é muito caro. Essa estátua pode ter bilhões de dólares por criar uma estatuagem. Essa parede, em 30 metros altura, em tudo ouro. Isso é da imagem, isso é da estátua Nabucodonosor criou em capítulo 3. Muitas pessoas, quando você pensando em uma imagem, você pensando em uma estátua, você vê em uma local, uma parque, uma local, mas não, isso é muito grande. E isso tudo com ouro, com gold. É bilhões de dólares por criar essa imagem. Mas sempre isso é interessante para mim, porque ele vê Deus destruir a imagem em capítulo 2. Durante o sono, ele vê essa coisa destruir.
mas porque do orgulho dentro do coração dele, ele criou uma imagem, uma estátua. E essa estátua, isso por Babilônia, por Nabucodonosor. Ele criou uma estátua. 3 metros lado e lado, mais ou menos. 30 metros altura, mais ou menos. Eu tenho exatamente no livro, so quando eu recebo o livro, você quer comprar, você tem tudo isso. Eu usar aqui no meu celular agora. Mas, so Nabucodonosor, ele criou uma estátua, uma imagem, e then ele chamar todas as pessoas no reino têm autoridade. Se você tem uma posição no reino, você pode ler aqui em versículo 2, de governos, da política pessoas, de pessoas com a polícia, todas as pessoas têm autoridade no kingdom. Nabucodonosor fala, vem aqui por dedicação com essa imagem. Ok? So todas as pessoas vêm por esse momento, e uma das líderes fala, ok, quando você ouvir a música, isso em versículo 5, 4 e 5, eu não leio esses versículos porque eu não lembro da Bíblia da minha esposa, eu só tenho inglês aqui, mas você pode ler em sua Bíblia. Mas, quando você ouvir a música, e ele tem muitas diferentes coisas para música, isso é uma grande festa. Ele criou uma grande imagem, muitos bilhões de dólares. Ele fala, ok, eu vou fazer uma grande festa, uma grande coisa, chamar todas as pessoas que têm autoridade, têm posição no kingdom, no reino. E a pessoa, o líder em frente de Nabucodonosor, ele fala, ok, quando você ouvir a música, adorar essa imagem. Ok. Isso é muito importante, você lembra poucas coisas. Em Daniel 2, quando Daniel fala por Nabucodonosor, isso é seu sonho, isso é sua interpretação. Ele fala por Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fala, ok, você receba uma posição em meu reino. Você é líder de tudo isso pessoas. E de 3 outros amigos, Shadrach, Meshach e Abednego, Shadrach, Meshach e Abednego, essas 3 pessoas recebem uma posição também. So, Daniel e os 3 judeus, 4 pessoas recebem posições no reino. So, quando Nabucodonosor fala, vem aqui, ele chamar tudo nós também. Ele chamar essas pessoas. Now, eu posso falar isso depois, mas eu falo agora por você, porque eu tenho uma pergunta também. Porque durante essa história, em Daniel capítulo 3, você vê de 3 judeus, Shadrach, Meshach e Abednego, ok, em inglês, Abednego. Mas você vê essas 3 pessoas, mas você nunca vê Daniel. Você não vê Daniel em Daniel 3. So, isso tem muito. Eu tenho essa pergunta, onde é Daniel? Daniel vem, não vem, porque Daniel sempre fica fiel com Deus. So, ele não adora uma imagem, ele fala em Daniel 2. Essa imagem destruir, Deus destruiu essa imagem. Mas é muito importante você lembrar, a Bíblia não fala uma coisa. Isso porque não é importante. Você não pode falar Daniel lá ou não lá. Você não tem informação com Daniel, onde ele é nessa história. Mas você é necessário lembrar isso. Em Daniel 1, quando Daniel vem por o rei, Nabucodonosor vê ele e ele tem 10 vezes. 10 vezes mais de tudo pessoas. E then em Daniel 2, Nabucodonosor fala, sua Deus é melhor de tudo outro Deus. É sua Deus, porque ele revela o secreto com você por mim, ok? So, você, e eu fazer um pouco em frente por você entender. Em Daniel 4, tem outra história, isso é quando Daniel entra com os leões, isso é Daniel 4, mas em Daniel 4, Nabucodonosor, ele fica perto da porta
tudo noite, ele orar por Daniel, porque ele não quer Daniel morrer com os leões. Ele não quer isso fazer por Daniel. Nabucodonosor, ele ama Daniel. Ele muito ama, tem muito amor por Daniel, porque Daniel não só fica feliz com Deus, ele fiel no reino da Babilônia por Nabucodonosor. E isso é muito importante, eu falo isso na primeira semana também. Daniel nunca recebe ofendida, ele nunca tem ofensas, porque quando uma coisa ou outra coisa, ele just fica fiel. Eu fiel por Deus, eu sempre fazer isso, e eu fiel na posição de Deus dar a minha vida em outro reino quando eu cativo. Ele é escravidão. Ele não a pessoa tem liberdade. Ele é outro país, judeus. Ele morar em Sinar, na terra de Chaldeas, ou do povo da Babilônia. Mas Daniel fica feliz. Daniel fica fiel com Deus e com Nabucodonosor. E para mim, isso é a razão você não vê Daniel em Daniel 3. Você não sabe por que Daniel lá, não lá, onde é Daniel? Isso é a pergunta. Onde é Daniel? Well, onde é Daniel é muito simples. Quando o rei ama Daniel, não pessoa quer fazer nada com Daniel. Like, você bate da pessoa, eu amo, da rei da Babilônia pode matar você. So, não pessoa fala nada com Daniel em capítulo 3. Só em 4 você vê uma coisa, e eu vou explicar isso mais na próxima semana. Mas, just antes de eu final essa história em 3, eu sempre tenho essa pergunta, like, onde é Daniel? É não importante. Quando a Bíblia fala tudo de coisas você necessário entender, você necessário ouvir. A Bíblia fala, você não necessário essa informação. Você não necessário sabe onde é Daniel. Daniel não escreve, é não importante, ok? So just para você entender isso. Ok, so o povo fala, the herald, uma pessoa fala com todas as pessoas, quando você vê a imagem, quando você ouvir a música, adorar. Mas de 3 hebreus, de 3 judeus, eles não fazer. E then vem pouco do povo da Babilônia fala com Nabucodonosor. Pouco do povo vem e fala com Nabucodonosor. Tem 3 homens não adorar sua imagem, sua estatua. Eles não fazer. Now, isso é muito importante, porque em Daniel, capítulo 3, versículo 6. Você pode ler aqui em sua Bíblia. Em versículo 3. Você não adorar de imagem, de estatua, você entrar da fornalha. Isso é muito, ok. Só pensando agora. Lembra, eu não leio tudo, eu disse que você vê poucos detalhes. Nabucodonosor criou uma estatua, uma grande coisa. Mas no mesmo momento, porque quando a estatua final, eles fazem festa, ok? So, antes da estatua final, ele criou uma fornalha também. Isso é coisa que muitas pessoas não pensando. Ele criou a coisa por matar pessoas antes da imagem final. Isso por quê? Porque o inimigo sempre fazer a coisa por começar ou por dar medo em você antes você necessário fazer a decisão. Isso é uma coisa que você necessário pensando. Nabucodonosor, ele criou essa imagem, mas antes desse final ele fala, ok, o povo não quer minha coisa, criou uma fornalha porque eu mato essas pessoas. Wow! Não só de orgulho dentro do coração de Nabucodonosor, mas o inimigo sempre faz isso. Porque quando Nabucodonosor fala, ele não fala adorar essa imagem porque eu fazer boas coisas por você. Não adorar essa imagem porque eu grande rei. Não adorar essa imagem porque eu fazer a bênção na sua vida.
adorar essa imagem, porque você não fazer, eu mato você. Isso não amor. Se de amor de Deus você tem uma escola, você pode falar sim, você pode falar não. Você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno. Você tem uma opção, você tem uma decisão. Deus não força você necessário fazer isso. Não, você tem a opção. Isso é amor. Mas no Nabucodonosor, ele não fala, ou você pode ou não pode. Ele fala, você não fazer, eu mato você. E isso é diferente tipo de coisa. Quando a pessoa fala, você tem única opção, isso não é amor. Isso não amor verdade. Amor verdade é quando você tem a opção para falar não. E não recebe não consequência. E você pode falar não, e é diferente. Isso é detalhes muitas pessoas não pensando, ele criou uma grande imagem porque Babilônia do ouro, Babilônia é muito grande, ele é do rei dos reis, mas ele faz isso porque você não adorar ele mata você. Ok, por quê? Porque não só em Babilônia. Ok, eu falo isso para vocês entenderem. No Antigo Testamento, quando Israel sai do Egito e vai para a terra da promessa, eles moraram em Israel, da terra de Israel. Mas quando Babilônia vem e pegar eles em cativo, e isso é na final parte de Daniel também, isso é uma coisa do povo da Babilônia pensando sempre. Eles pensando isso. Eles não Babilônias. Eles não a parte de Caldeas. Eles não do povo da Babilônia. Eles do povo do outro país. Não, eles escravos, eles cativos, eles moram aqui, mas eles não nasceram aqui. Eles não têm o mesmo sangue. Now, por que isso é importante? Porque muitos reis no Antigo Testamento pensando isso. Ok. Você não participar em coisas nós fazer, quando a outra guerra vem, ou outra nação vem, outro país vem para luta com nós, você pode ajudar o inimigo, você pode não ajudar nós. Isso é do medo no coração em Babilônia, com Nabucodonosor. Ele fala de novo. Nabucodonosor pensando isso, ok, eu criou uma imagem, uma estátua. Você adorar essa estátua, eu conheço você fiel com Babilônia. So quando um inimigo vem, você pode lutar com nós por eles. Você sempre com nós, você juntos com nós. Mas você não adorar, eu não pode confiar em você fiel com nós. Eu não pode confiar em você fiel quando o inimigo vem. E isso é a coisa com Jeremias. Você lembra do profeta Jeremias? Em Israel pegar Jeremias e levar ele para prisão. E ele morar na prisão. Por quê? Porque quando Jeremias fazia profecias, ele fala profecias mal por Israel. So Israel pensa, isso não é bom para nós, so você não é fiel com nós. Você gosta do inimigo, não nós. E isso faz essa divisão, sem confiamos, sem trust. Desconfiança. Fazer isso. E isso é o problema aqui. Isso não é só de imagem, de estátua. Isso não é só por Babilônia. Quando eles fazem isso, em vez da pessoa dentro do reino não participar nisso, as pessoas pensam, eu não posso confiar em você. Você pode fazer uma mal coisa para mim. Você é aqui em nosso país, mas você pode fazer coisa para o inimigo. E isso é de medo. So as pessoas pensando, ok, você não fiel com nós, eles matam você. E isso é o problema com a imagem. A imagem não é só idolatria, outro Deus. Sim, isso é outro Deus, isso é idolatria, isso é orgulho, tudo isso também.
Mas o outro problema é de pessoas pensando, eles não adorar, fazer coisas juntas com nós, eles separados e você é inimigo aqui na terra. Isso é um dos problemas nessa história também. E na final parte de Daniel, isso é outro problema. Por Daniel, porque quando Pérsia vem por destruir Babilônia, Daniel tem esse tipo de problema, porque ele é fiel com Babilônia, mas quando Pérsia vem e destruir Babilônia, agora ele é fiel com Pérsia. E eles têm essa desconfiança com Daniel também. Não no Nabucodonosor, mas do povo no reino. Isso é o problema. Ok. So pessoas vêm falar com Nabucodonosor. Ele fala, você falar, eles não adorar, vai para a fornalha. Você fala isso ordinário. Isso pessoas não adorar, levar isso pessoas para a fornalha. Ok? Nabucodonosor, ele muito triste com isso, ele criou essa grande imagem, essa grande estátua. Ele fala, uma ordinário, você é necessário adorar, e eles não fazem. So Nabucodonosor fala, pegar eles, levar eles para mim, Shadrach, Meshach e Abednego, Shadrach, Meshach e Abednego, essas três pessoas veio para Nabucodonosor e ele fala, ok, o que vocês fazendo? Você adorar minha imagem, minha estatua ou não? Ok, por quê? Eu necessito falar uma mais coisa antes de eu falar isso. Em Daniel 2, vocês aqui da próxima semana passada, vocês aqui em Daniel 2. E lembra, isso salvou no YouTube, so vocês podem voltar e ver isso também. Mas em Daniel 2, Nabucodonosor fala, eu mato todas as pessoas que têm sabedoria em meu reino. Porque eu tenho esse sono, e você não pode falar do sono, na interpretação também. Mas só quando Daniel fala depois, Nabucodonosor, ele calma agora, ele faz uma promoção para Daniel, uma promoção para os 3 hebreus. Mas isso salvou todas as pessoas na Babilônia também. Porque Nabucodonosor fala, eu mato todas as pessoas que têm sabedoria em meu reino. Ok? Nabucodonosor fala isso. E depois, desculpa, ok. Com certeza o microfone fazer, ok. Mas depois, Nabucodonosor fala, eu mato todas as pessoas que têm sabedoria. Mas quando Daniel fala da interpretação, isso salvou todas as pessoas que têm sabedoria. Mas em Daniel 3, qual grupo de pessoas fala com Nabucodonosor por mata de judeus? Qual pessoas? Das mesmas pessoas Daniel salvou em capítulo 2. Isso é muito importante, porque Daniel faz uma grande milagre, recebe o sono, fazer a interpretação para Nabucodonosor. Isso é um grande momento. Daniel salvou tudo essas pessoas. Mas em capítulo, em momento, essas pessoas mudam. Por agora, eles que matam os 3 hebreus. Isso é muito louco. E eu que você sempre lembra isso. Pessoas de morar no mundo, só pensando de pessoas de morar no mundo. Eles sempre pensando, eu mesmo, só para mim. Quando isso beneficia para mim, quando isso é bênção para mim, eu com você. Mas quando isso não mais é bênção para mim, eu bato você. E pessoas no mundo mudam rápido. E essas pessoas mudam rápido. Isso não só essas 3 pessoas, mas Daniel também. Somente, a única razão você tem na vida agora é porque de Deus, de hebreus,
Jesus, Deus de Hebreus, fazer isso só, falar por Daniel, falar de interpretação. Isso é só razão. Você tem uma vida e você não morrer em capítulo 2. Mas agora você fazer grande errado e você tentar matar os judeus. Em capítulo 3, eu que você sempre lembra isso, porque na Segunda Guerra, eu falo isso coisas agora porque na final parte de Daniel isso é muito importante. Na Segunda Guerra você vê isso em Israel. Porque quando Adolf Hitler vem por matar Israel, pegar eles e tudo as coisas, você lembra da Segunda Guerra no mundo? Tem pessoas em Israel fazer a aliança com o inimigo por matar as mesmas pessoas na Segunda Guerra. Isso é muito louco. Mas você é necessário não surpresa. Eu não quero que vocês tenham surpresa. Porque pessoas no mundo não pensando de benefícios por outra pessoa. Qual eu pensando por abençoar você? Não. Pessoas no mundo, quando eles não recebem salvação, quando Jesus não muda do coração, têm somente orgulho. Eu mesmo, para mim. E quando você fazer a bênção, salvou? Ok. Mas quando você tem uma promoção e eu não tenho, agora eu que mato você. Isso muda rápido. Daniel 2 e 3. E é inveja, né? 10 versículos. 10 versículos. Eu, obrigado, você me salvou. Eu que mato você. Muda rápido. E vocês necessariamente lembram, isso é just uma das coisas do inimigo fazer. Isso é uma das coisas do diabo fazer no mundo com pessoas. E eu tenho muitos amigos e pastores. Tem muita surpresa com problemas na vida. Like, eu fazer uma missão, eu fazer ministério em isso local com isso pessoas, uma grande bênção. E é muito, muito bom. Mas em um momento de pessoas em isso local muda, é um grande problema. E você é necessário entender, isso é normal. Isso é porque você não confia em pessoas, somente confia em Deus. Ok? Bora lá. Ok, so Nabucodonosor fala, leva isso pessoas, isso 3 hebreus para mim. Eu falo com eles. Ele fala, você não adorar essa imagem. E Nabucodonosor é muito, muito triste. Now, ele fazer uma massa oferta. Nabucodonosor fala, ok. A primeira vez eu fazer isso, você não adorar. Mas agora você tem outra oportunidade. Agora, fazer música, fazer festa, adorar agora. Por que isso é importante? Da primeira vez, isso homens têm a oportunidade, eles têm a oportunidade sozinho, separado. Não no público, na casa. Eles na casa, eu sozinho. Não outras pessoas veem a decisão eu fazer. Mas da segunda oportunidade eles têm, eles em frente do rei. Muitas pessoas falam, ok, eu fazer a vontade de Deus em sua casa. Mas quando você tem a oportunidade em trabalho, pessoas mudam. De Hebreus, de três pessoas falam, eu explicar, de 3 pessoas falam, ok, Nabucodonosor, eu não fazer isso. Eu não adorar essa imagem. Eu só Deus. Eu adorar Deus. E eu acredito, Deus pode libertar. Você fazer uma coisa, Deus me libertar. Mas Deus não libertar, eu não adorar a imagem. É não importante Deus fazer uma coisa por eu não entrar no fogo. Deus muda seu coração e eu tenho liberdade. Bem. Ou eu necessário entrar no fogo. Eu bem. As circunstâncias é não importante. Eu acredito Deus pode. Eu acredito Deus fazer. Deus pode fazer e Deus fazer em minha vida. Eu acredito isso. Mas eu não vejo é não importante. Eu nunca adorar essa imagem.
Isso é importante porque muitas pessoas pensando, ok, quando eu vejo milagre, isso é quando eu fico fiel com Deus, eu adorar Deus. Mas quando você não vê milagre, ou vê um problema, ou tem uma coisa, você muda. Isso Hebreus fala, é não importante. Eu vejo milagre, eu não vejo milagre. Eu nunca adorar outro Deus. Eu nunca fazer isso. Eu amo Deus. E nas circunstâncias da minha vida, eu vejo milagre em Deus libertar minha vida, Deus mover a minha vida, bem. Deus não fazer nada em minha vida, eu bem. Eu just fico fiel com Deus. Eu falo isso, vocês lembram em Cantos de Salomão? Quando Jesus fala com você na primeira parte, você receba. Mas em capítulo 5, em Cantos de Salomão, lembra quando ela entrou no fogo, ela entrou na luta, ela não ouvir a voz de Deus, ela procurar, ela chamar, ela quer Deus fazer, mas ela não ouvir nada, ela não respondeu, ela no fogo, mas ela fica fiel, ela não recebe, ofende, é não importante. Deus libertar ou eu morrer, eu fico fiel com Deus. Eu não mudo porque minhas circunstâncias. Isso é uma grande coisa eles falam. Eu não mudo porque minhas circunstâncias. E eu acredito que Deus pode me libertar. Mas Nabucodonosor, ele faz isso, final oportunidade, eles falam, não. É não importante. Você dar 100 oportunidades, eu não adorar essa imagem. Depois, Nabucodonosor tem muita raiva. Não só ele odiar, mas ele tem muita raiva e isso muda. Eu escrevo aqui, tem furioso. Ele tem isso, não só pouco, mas muita. Isso muda do rosto de Nabucodonosor. A cara dele muda. Porque isso é tipo de raiva. Quando o inimigo fazer uma coisa, ele fazer no secreto, atrás. Mas quando o inimigo vem, e isso raiva muito, você vê isso muda na cara dele. E você vê isso on shows e on movies e coisas em sua vida. Você vê uma show na TV. Você vê uma pessoa, e isso é uma mal pessoa. Mas no momento ele tem muita raiva, você vê o diabo na cara dele, você isso é o mesmo com Nabucodonosor aqui. Ele não mais a pessoa normal. E esse momento, isso é quando o diabo, não só entra, mas consome a vida dele. E isso muda a cara dele. Ele agora não mais fazer decisões com sabedoria. Não mais fazer decisões com conhecimento. Ele fazer decisões com raiva. É just fazer isso. Ele fala, ok, com minha fornalha, fazer 7 vezes mais. Se só pensando, você tem uma fogueira, uma fornalha, uma coisa em sua casa, 100 graus. Isso é o máximo, 100 graus. E Nabucodonosor fala 700 graus. Isso não é normal. Isso é uma decisão não é normal. Isso é grande errado, sim, mas quando você pensando isso, amigo, isso não é boa opção. Com just a normal fornalha, isso mata a pessoa. Você criou essa fornalha por matar pessoas. Ele criou isso por matar pessoas. Mas porque você tem muita raiva, você quer 7 vezes mais? Só imagina você tem um fogão na sua casa em 1000 graus. Isso de pum! Tem um grande problema com isso. E isso é o problema quando você tem raiva. Jesus fala isso. Quando você tem emoções, isso não é problema. O problema não é de emoções. O problema é quando você tem emoções grandes em sua vida,
você fazer grandes decisões erradas. Porque você não pensando normal. Não, quando você tem claro em sua mente, você faz uma decisão. Pode ir errado, mas você tem claro. Você ok, eu pode matar essa pessoa, mas não fazer isso porque eu tenho problema quando eu fazer isso. Mas quando você tem grandes emoções, tem raiva, tem furioso, você fazer uma decisão antes você pensando. E quando você faz isso, sempre tem problemas. E isso é o problema. Quando você tem grandes emoções, isso é quando o diabo entra na sua vida. Por mudar você para fazer grandes pecados e grandes errados. Quando você pensando claro, você pensando, ok, eu não gosto você fazer isso para mim, mas eu posso perdoar você. Ou eu não gosto da coisa você fazer, eu não falar com você não mais. Mas quando as emoções tem muito grande, e o inimigo entrar, o diabo entrar, você pensar, eu não gosto da coisa você, eu bato você. E depois você meu Deus, por que eu fazer isso? Isso é sempre o problema. Você não andar em emoções, você andar em fé. E de decisões, isso é a coisa que você fazer primeiro. De emoções, isso é coisas depois. E muitas pessoas na igreja, todas pessoas no mundo, mas muitas pessoas na igreja, quando você fazer decisão com suas emoções. Acho que é emoção. Sim, gosta, não gosta, raiva, não raiva, odiar. E não, você pode amar uma coisa. Não, isso não é amor, o amor de Deus, isso é amor do mundo, é lust. Isso é diferente coisa. Mas você fazer isso grande e errados. Você não viver com emoções, você viver com fé, com a verdade. Qual coisa da Bíblia fala? Isso é a razão de fazer uma coisa. Porque quando você fazer uma coisa em emoções, sempre tem problemas. So, no Nabucodonosor, ele fala 7 vezes. Não vez, 2 vezes, é grande. 3, 4, 5, 7 vezes. So, isso é uma grande fogo. E os líderes da polícia, mas deixa eu falar isso para vocês entenderem, a polícia, levaram os 3 hebreus para deixar eles no fogo. E, no mesmo momento, eles fazem isso, em Shadrach, Meshach e Abednego, quando eles entraram no fogo, de outros homens do Babilônia entraram no fogo e morreram. E no mesmo momento, porque da fornalha 7 vezes é mais fogo, do fogo sai a outros locais e coisas. E isso é a razão que eu falo isso, porque Nabucodonosor tem muita raiva, tem muito problema, ele muito não gosta, mas quando ele faz rápido, não pensando em dentro da emoção, isso mata o povo da Babilônia também. E quando você fazer coisas em suas emoções, você pode criar um problema em sua família, quando você tentar resolver outro problema, porque você fazer tudo em emoções. E isso é muito normal na igreja. Isso não é a vontade de Deus, mas isso é muito normal na igreja. Fazer coisas em sua emoção, e você criou um diferente problema em sua vida no mesmo momento. Você mata outra coisa, você não pensando mata da Babilônia, do povo da Babilônia, mas você mata seu povo quando você quer matar outro povo. Do povo dos judeus, esses 3 amigos, eles não morreram. Mas seu povo morreu porque você fazer em emoções. Ok. Qual outra coisa? É o que você já está pensando agora. Eu quase final. Quando eles levaram os 3 hebreus, Shadrach, Meshach e Abednego, por fogo, eu sei fornalha. Quando, meu Deus, eu não lembro da palavra. Throws them into the fire. Jogados.
Sim, é isso. Quando eles fazem isso, você pode ler aqui, eles têm tudo roupas. Ah, não, sério, é o que vocês estão pensando agora. Eles têm roupas e a jaqueta quando eles entram do fogo. E para mim, isso é muito momento. Desculpa, the Wi-Fi para. Eu vejo o laptop e o Wi-Fi para, desculpa. É ok, isso é bem aqui. Você é online ou no YouTube, mandar mensagem da aula bem online também. Mas, eles têm roupas. Eles têm roupas quando eles entram no fogo. Tem jaquetas, tem capas, tem tudo de roupas. E eu pensando isso, ok, você mata a pessoa, você quer matar uma pessoa, por que você fazer tudo roupas onde pessoas, por que você não pegar as roupas e then fazer sem roupa no fogo? Porque você pode vender essas roupas, você pode usar essas roupas, por que você levar essas roupas para o fogo também? Mas isso é porque uma coisa, Deus não quer você ter sem cobrar em sua vida. Quando o Espírito Santo em sua vida, quando Deus com você, Deus cobrar você. Isso é porque Ele sempre tem roupas. Não só tem a parte do milagre em momento. Você não pode cheirar de fumo nas roupas. Isso é uma parte do milagre. Sim. Mas por Deus, Ele não criou você sem roupa. Ele quer você sempre tenha a roupa dele. Deus cobrou você, Deus protegeu você. Isso é da revelação. Mas eles têm uma corda on the mãos também. So eles têm corda on the mão, têm tudo de roupas. Deixe eles no fogo. The homens da Babilônia, do povo da Babilônia, eles morreram nesse momento. Mas a corda entra no fogo, o fogo consumir a corda, e eles andar na fornalha. Wow! E isso é o mesmo momento. Em minha vida, quando eu morar em Chicago, eu tenho uma líder da minha igreja. Ele é grande homem de Deus, ele conhece a Bíblia muito. Uma dos meus amigos, uma dos líderes da minha igreja, tem 2 frases na Bíblia. So, você pode ler aqui em versículo 25. So, em versículo 25, não aqui em português, mas em inglês tem uma palavra lo. L-O, lo. Ou mesmo ele fala isso, oi, atenção, ouvi. E isso para pegar sua atenção e depois ele fala uma frase. No Novo Testamento com Jesus fala, oi, atenção, ouvir, eu com você para sempre. E a outra palavra aqui, em Daniel capítulo 3, versículo 25, lo, oi, atenção, ouvir, eu vejo 4 homens. Para mim, isso, em minha vida com meu amigo em Chicago, ele fala uma frase, eu falo a outra. Quando ele chamar no celular, quando eu morar em Chicago, eu vejo ele fala, lo, oi, atenção, eu com você para sempre. E eu respondo, e eu falo essa frase aqui, em Daniel 3, oi, lo, atenção, ouvi, eu vejo 4 homens. Por quê? Porque isso é 2 grandes revelações. Ele fala comigo, eu com você para sempre. Porque Jesus fala, você nunca sozinho. Mas em Daniel 3, versículo 25, isso é da outra parte da revelação. E não diz só, você nunca sozinho. Eu com você para sempre. Mas eu entrar no fogo com você. Isso é a grande verdade. Isso é porque
Eu não faço isso com outra pessoa, mas eu e meu amigo, ele fala, eu com você para sempre. Eu respondo, eu vejo 4 homens. Assim for, eu vejo 4 homens. Porque, na verdade, não só eu com você. Não, quando você entrar no fogo, eu entrar no fogo com você. E não só eu com você para sempre, porque muitas pessoas podem falar, juntos, eu fico juntos, mas quando você tem um problema, ele sai. Você fica sozinho. Mas esses 3 homens, quando eles entraram no fogo, na boca do olhos, eu vejo 4 homens. E uma das pessoas eu vejo tem a imagem do Filho de Deus. Ele vê Jesus dentro do fogo. E isso, Daniel 3 é minha favorita história em Daniel. Em tudo Daniel 3 é minha favorita. Porque eu sempre pensando isso. Eu tenho muito louvar com essa palavra, com essa revelação. Eu sempre pensando nessa revelação. Meu Deus, Jesus entra no fogo comigo. Quando eu entrar no problema, quando eu entrar no fogo, quando o inimigo que me mata, Jesus sempre fica comigo. Ele entra no fogo dentro. Não só Ele me ama, Ele pode libertar. Muitas pessoas pensando isso. Eu entrar no fogo, Deus aqui e Deus libertar. Não, Deus entrar no fogo com você. Por você não ter medo, você tem paz, você não necessário tem emoções, você pode. Deus comigo para sempre em minha vida. E isso é meu favorito versículo em tudo Daniel. Eu vejo 4 homens. So, the 3 hebreus entraram no fogo, o povo da Babilônia morreu, Nabucodonosor veio, eu vejo 4 homens. E ele fala, Shadrach, Meshach e Abednego, vem aqui, sai do fogo. E ele sai do fogo, da roupa deles, tudo bem. Da roupa, bem. Do cabelo, bem. Não parte do fogo fazer uma coisa com os homens. Não só do fogo, do churro. Não tem churro nas roupas. Eu falo isso em 2024, quando eu fazer o livro de Daniel no Estado do Pará. Quando eu morar em Estados Unidos, tem grandes fogueiras. E eu fazer isso em Brasil também, mas quando você tem uma grande fogueira, você tem muita fumaça, ok? Eu não necessário entrar da fogueira por o cheiro da fumaça entrar minhas roupas. Sim, você tem a fogueira aqui, eu ficar aqui, quando eu voltar à minha casa, você cheirou da fumaça. Mas eles não têm nenhum cheiro na roupa deles. E não só Deus proteger eles, libertar eles, amo eles, fica juntos com eles, dentro do fogo. O fogo não afeta eles. Nenhum cabelo tem entrado, não, no cheiro da fumaça. Por que o cheiro é importante? Porque muitas pessoas pensando, Deus libertar com o fogo. Eu não mais no fogo do inimigo, eu libertar. Glória a Deus. Mas quando você sai do fogo, você cheirou sua roupa e você pensando, você tem fumaça. Você tem consequências do fogo. Você tem coisas com o fogo. Fica com você quando você sai do fogo. Não, quando você sai do fogo, o inimigo tem nenhuma coisa em sua vida. Quando você tem liberdade, as coisas do inimigo afetam você zero. Nada com você. Quando você recebe a liberdade, quando Deus libertar você tem nenhum cheiro em sua roupa. Nada. Mas Nabucodonosor, ele fala com tudo as pessoas, no reino, tudo as pessoas têm autoridade, tudo as pessoas têm posições. Ele fala, de Deus, de Shadrach, Meshach e Abednego, isso é Deus de Deus. Nenhuma pessoa mesmo de Deus de Israel. Ele fala,
você fala uma coisa mal contra Deus de Israel, eu mato você. Nabucodonosor fala, ele não de só agora proteger, de Hebreus, ele proteger do nome de Deus em Babilônia. Isso é uma coisa você não está pensando muito. Porque Nabucodonosor fala isso. Ele pode cortar você em pedaços. Você fala uma mal coisa contra Deus de Israel. Isso é versículo 29. Por quê? Porque em Daniel 4, 5, 6, você vê grandes errados. Muito grandes errados na vida de Nabucodonosor. Ele continuar. Porque eu falo isso da primeira semana, da segunda semana, eu sempre falo isso. Nabucodonosor, ele muita inteligência. Ele conhece tudo, ele sabe, ele não é estúpido. Em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele sabe de Deus de Israel. Mas ele faz errados, fazer coisas diferentes dessa revelação. E no fim dos tempos, muitas pessoas pensando, da razão essas pessoas fazem mal coisas porque as pessoas não conhecem Deus. Não, eles conhecem Deus, mas eles não é importante. Eles fazem coisas erradas. O anticristo conhece Jesus, mas ele fala, é o melhor dele. Nabucodonosor, ele não é estúpido. Ele conhece Deus. Ele tem sonhos, ele ouve a voz de Deus, mas ele não faz coisas que concordam com Deus. E isso é uma coisa para mim, é sempre move em minha mente, porque é o povo conhece a voz de Deus, vê os sonhos de Deus, ouvir a voz de Deus, vê os milagres de Deus, mas isso não muda o coração. E isso, você não está pensando isso muito, porque no fim dos tempos isso faz muito. O povo conhece Deus, as pessoas não querem. E as pessoas continuam em pecados. Ok, a final coisa na eu paro. Eles ficam fiel com Deus, não adorar a imagem, mas em versículo 30, você pode ler, Nabucodonosor fazer uma promoção. Muitas pessoas pensando da razão eu não tenho promoção em minha vida porque eu não participar no pecado. So, todas as pessoas em meu trabalho saem por bebida, eu vai com eles por bebida pouco, E isso é o caminho para receber a promoção. Não. Sua Bíblia fala promoção, somente Deus faz promoção em sua vida. Quando você fica fiel com Deus, as circunstâncias não é importante, porque no fim você recebe a promoção, você recebe a bênção. Você não necessariamente muda sua vida por concordar com o inimigo para receber a promoção. Você concorda com Deus, fica fiel com Deus, Deus pode fazer a promoção em sua vida. E isso é a coisa que Deus vê. No mundo, Deus vê por pessoas fiel. Deus quer o povo fiel. Porque eu posso confiar em você, você fiel comigo, eu fazer promoção em sua vida. Isso é a razão que muitas pessoas não recebem promoção. Porque as pessoas mudam com Deus, não com Deus. Com Deus, não com Deus. Mas as pessoas ficam fiel com Deus, Deus promociona essas pessoas. Fazer uma promoção. Por mais a grande posição, porque eu posso confiar em você e em sua vida também. Amém. Isso é Daniel 3. Você tem uma pergunta? Você bem? Ok. Eu espero 30 segundos. Você online e você tem uma pergunta, mandar agora. Eu leio aqui. Você tem uma pergunta, fala agora. Vocês não têm uma pergunta, eu fechado e eu final. Lembra depois dessa aula tem o culto aqui em cima, aqui no quadrangular.
do culto a domingo, culto de domingo, eu fazia isso ao vivo no YouTube também. Se você não aqui, você não pode ir para a igreja, você pode ver online também. Mas eu vejo aqui perguntas, sim, não, uma segunda. Ok. Agora nós recebemos a oferta, fica em pé. Você quer fazer uma oferta? Eu fazer o Pix, o número do Pix online, embaixo do vídeo. Se você é online e você quer fazer uma oferta, você pode dar online. Você aqui, você quer fazer uma, eu tenho a Cody e o número por Pix. Ou você pode fazer em dinheiro também, mas bora lá, nós eu orar por oferta, orar por essa aula, e você pode sair. So, Pai, obrigado por essa aula, por a vida de Daniel. Pai, obrigado por essa revelação com a vida de Daniel. Pai, nós queremos, fica fiel com você. Quando o inimigo vem por matar nós confiamos em você com nós para sempre. Quando eu entrar no fogo, você comigo. Você no fogo comigo. Você libertar. O fogo não tem nenhum poder em minha vida, mas somente você. Deus, você tem o poder. Eu posso confiar em você. Pai, obrigado por essa oferta, por todas as pessoas de fazer uma oferta hoje. Abençoe essas pessoas. Abra o céu. Chuva de bênçãos. Pai, obrigado por essa aula, por essa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.